Agora sim, vamos para esse caso difícil de entender e polêmico. A gente já mostrou um outro caso muito parecido. A história é o seguinte: um homem foi preso por causa de uma denúncia anônima. O crime: ter relação sexual com uma menina menor de 14 anos. Na época, ele tinha 22. Acontece, gente, que num passado, se uma pessoa de 14 anos tinha relação sexual com consentimento, isso podia, mas isso é no passado. Agora não pode mais não. E o objetivo de não poder mais é justamente inibir a ação dos estupradores, dos exploradores sexuais. Então, por isso, mesmo com consentimento, se a pessoa tiver 14 anos, é considerado estupro. Acontece que este homem vive com esta mulher, à época, uma adolescente de 14 anos, estão juntos até hoje e mais, eles têm um filho juntos. Mas a importância da denúncia é tão grande que mesmo a denúncia tendo sido anônima, 6 anos depois, ele foi condenado. Estupro de vulnerável. Pode subir. A condenação foi de 8 anos. Ele deve responder em liberdade. Só que a família, gente, está querendo visibilidade, quer justiça. Inclusive, a esposa dele, que foi a vítima, no caso, né, como entendeu a justiça, do estupro de vulnerável. A reportagem completa é de Lucas Moura. Põe na cena. Mais um caso que chama bastante a atenção. A situação de um rapaz que se envolveu com uma garota que tinha menos de 14 anos. Mais precisamente, à época do início do relacionamento, ela tinha 13 anos e 11 meses. Faltava apenas um mês para completar 14 anos. Ele tinha 22. Os dois se apaixonaram, se envolveram. Uma denúncia anônima chegou ao Conselho Tutelar. Um processo foi iniciado, aparentemente sem resultado. Havia uma grande expectativa da família para saber o que ia acontecer. E só agora, 6 anos depois, saiu o mandado de prisão. Esse homem se chama Marcos e hoje está preso. A garota com quem ele tinha se relacionado há 6 anos, hoje é a esposa dele. Está com 19 anos. Juntos, eles têm um filho. E ela, inclusive, está muito triste com tudo isso, porque ama o marido e quer vê-lo em casa novamente. A Caiane, essa garota, está aqui conosco. Hoje já uma mulher, 19 anos, vai conversar conosco a partir de agora. Caiane, vocês se envolveram, você tinha quase 14 anos e ele tinha 22 anos, foi isso? Sim. Foi uma denúncia anônima, foi que fizeram? Isso, uma denúncia anônima no Conselho Tutelar. Vocês, naquele momento, deram início a esse relacionamento e vocês têm esse relacionamento até hoje. Como é a relação de vocês? Vocês se amam? Enfim, conta a história de vocês pra gente. A relação da gente é pacífica, amorosa e também compreensiva, né? Nós temos um filho que foi diagnosticado também com TDAH combinado, toma remédio para dormir, né? Remédio controlado para dormir. E um filho que agora, nesse exato momento, pergunta pelo pai onde é que ele está. Nesse momento eu venho argumentando que ele está trabalhando, mas quando chega à noite ele pergunta o porquê o pai ainda não chegou em casa. Vê os avós tristes, me vê triste, tenta não chorar na frente dele, mas ele está sofrendo muito pela ausência, a falta da ausência do pai. Ou seja, o filho de vocês sofre bastante, né? Isso. E você, como é que está se sentindo com essa história toda? Eu, para ser bem realista, a partir do momento que eu fui com ele, enquanto ainda ele estava ainda do meu lado, nesses 10 dias úteis para ele se apresentar lá. Só para a gente explicar, os 10 dias é porque ele recebeu uma intimação estabelecendo que ele deveria se apresentar
ao presídio em 10 dias, e aí sim é que ele foi preso, né? Nesses 10 dias, o que é que houve? Eu ali estava a todo momento com ele, dando atenção ao nosso filho, mais do que já dava, tendo mais compreensão entre eu e ele. Só que neste exato momento a ficha caiu, que quando pego o telefone para falar com ele, para ligar, a hora dele chegar, quando meu filho pergunta, e aquilo ali eu não vejo o retorno da parte dele. E o que mais me machuca é quando meu filho, mãe, cadê meu pai? A promessa que quando ele saiu de casa para ir se apresentar no Preseb foi que ele ia trabalhar para fazer o aniversário do nosso filho agora, dia 14 de novembro, e para comprar o boneco que ele tanto pede. Eu pego e digo a ele foi trabalhar para comprar seu boneco, mas ele diz, mas já chegou de noite, mãe, e ele ainda não chegou. Essa foi a história que você contou ao seu filho? Sim. E você está na expectativa que seu marido seja solto? Sim, o mais rápido possível. Deixa eu conversar aqui também com a Marciela, é esse o nome, né? A Marciela é a mãe da Caiane e acompanhou esse processo todo desde o início. E, dona Marciela, esse relacionamento nunca foi um relacionamento que teve resistência da família. Pelo contrário, vocês sempre aprovaram o relacionamento, sempre foi consentido. A denúncia ela foi feita de forma anônima, é isso? Isso, o relacionamento deles sempre foi com apoio dos pais, né? Porque somos cristãs e como é o verdadeiro cristão, a gente tem que saber que tem que namorar, casar, noivar e casar. E era isso que a gente passava para eles. Desde quando houve uma denúncia anônima no conselho, o conselho esteve na minha casa, começou a dizer que ela tinha que terminar. Eu, como mãe, vi que foi meter uma pressão psicológica nela para acalmar ela no momento, mandei ela se calar e disse que ninguém separaria ela e o namorado. Resumindo, foi para a delegacia, da delegacia foi para o fórum e está aí. Tudo que a gente pede nesse momento é que a juíza analise o caso. Tem uma criança precisando de um pai, tem uma esposa que está à espera de seu marido. Tem uma mãe, uma irmã frita, um pai frito, uma sogra frita. Ele é cidadão de bem. A senhora como sogra, a senhora atesta que o seu genro, ele é um bom marido, é um bom pai? Isso. É um bom marido, um bom pai, um bom companheiro e é um pai presente. Deixa eu conversar aqui também com os pais do Marcos, estão aqui. O seu Antônio e a dona Maria Angélica vão conversar conosco a partir de agora. O filho de vocês está preso. Como é que o senhor está se sentindo diante de toda essa situação? É difícil. Só de saber que tem um filho maravilhoso, preso, por causa de um relacionamento amoroso. É difícil de viver. Eu tenho, nesses 10 dias, não estou dormindo. Às vezes a pessoa lá fora pergunta, tudo bem, Lula? Eu digo que está tudo bem, mas não é tudo bem do jeito que eu gostaria de ter. Eu só quero que a juíza que fez o papel dela, pela nova lei que surgiu agora, reveja essa juíza agora e esse desembargador para soltar nosso filho e de viver dentro de casa quando o filhinho chega painho e eu escuto aquela voz dele chamando pelo pai. Eu não tenho nem o que dizer. O seu neto, no caso? O meu neto, exato. Vô, cadê painho? Eu olhei assim, fui pro quarto e fui chorar. Porque eu via ele no quintal brincando de bola, mas o filho, vejo ele lá dentro do quarto, mais o esposo. E hoje não. Hoje a casa vive o quê? Vive vazia. Com um menino que não dá trabalho. Que não tem nenhum crime. Reveja esse papel, doutora. E olhe. O menino não é criminoso. Não é traficante. Seu filho foi bem criado? Bem criado, eu tenho 3 filhos, todos 3 é maravilhoso. Eu nunca tive uma reclamação de meus filhos, nem da escola. Eu peço que essa injustiça que foi feita, que desfaça, porque eu sei que ela cumpriu o papel dela. Mas também ela poderia ver o lado amoroso, o lado dos pais, a união dos pais. Porque a união, o amor não tem preço, o amor não tem lei. Quando duas pessoas fazem amor porque quer, porque gosta, porque se ama, não tem lei que pode impedir. Deixa eu conversar aqui também com a dona Maria, se a senhora conseguir naturalmente falar com a gente, porque assim, o apelo que a senhora faz é para que o seu filho volte para casa. Eu preciso do meu filho, porque senão eu vou perder minha memória.
Eu tomo remédio controlado. E quando eu não consigo ficar dentro de casa, eu não consigo. E quando eu chego dentro de casa, quando eu abro o quarto que não vejo ele, eu entro em desespero. Eu não sei o que é paz. Quando eu não estou aqui, quando eu chegar em casa, é mesmo que nada. Eu vi ele, mas é mesmo que nada. E eu quero meu filho, doutora, pelo amor de Deus, se a senhora tiver filho, ó filha, reconheça a nossa dor. E meu coração está partido sem ele. Meu filho foi tudo bem criado, humilde, sabe? Humilde. Mas tudo bem criado. Mas tudo bem criado, educado. Na cidade todo mundo gosta dele, tem bons amigos, não anda de malandragem, sabe? E se ele fez isso, porque os dois se amam. Um clamor de muita dor, pelo que a gente percebe, por um rapaz que está preso por uma história que defende a família aqui, que é uma história de amor, na verdade, no final das contas. A gente aguarda um posicionamento, enfim, e continuaremos acompanhando essa história. Eu volto ao estúdio. A boa notícia para o lado desta família é que ele vai responder em liberdade, porque em nota a Secretaria de Estado da Justiça e da Defesa do Consumidor disse justamente isso, que ele se apresentou de forma voluntária e espontânea, com um advogado. Ele está preso em Areia Branca, a pena é de 8 anos, que pode ser cumprida em regime semiaberto. É um assunto extremamente polêmico, é uma lei que ela de fato deve existir, porque existem muitas crianças e adolescentes explorados sexualmente. Lembrando para vocês que no Brasil, 60 mil pessoas por ano são estupradas e esse número é só 10% dos casos, porque só 10% dos casos de estupro são denunciados. É claro que existem exceções, como esse caso, por exemplo, em que de fato depois eles continuaram o relacionamento, constituíram a família com o aval dos pais e tudo mais. Tem realmente essa outra questão desse lado, desse fato, mas a gente também não pode dizer que é uma lei ineficaz ou que ela não deve existir. Fato é que a Sejuc já deixou claro que ele pode responder aí em regime semiaberto. Qualquer novo desdobramento a gente vai colocar aqui. Apelo da família feito.